E não adianta só juntar os casos, saber e não se posicionar, porque você vai bater de frente com muitas pessoas dentro da terapia intensiva, no ambiente multiprofissional, pessoas que não têm esse conhecimento de saber que um PaCO2 alto não é só aumentar a ventilação, de saber que um paciente que está saturando 90%, vamos dar outro exemplo, paciente saturando 90%, com a PaO2 de 65%, a PaO2 predita para esse paciente era 80%, eu tenho que ajustar a FiO2 desse paciente, ou eu tenho que aumentar a PIP? Não necessariamente. Esse paciente pode ser um paciente que está com o pulmão muito lesionado, que você está colocando a menor FiO2 para ser menos lesiva, está aceitando uma saturação arterial de 90%, uma PaO2 acima de 60%, porque está sendo menos lesivo para esse paciente do que aumentar a FiO2. E aí você vai ter que ver a concentração arterial de oxigênio, se está dentro do valor de normalidade. Você tem que ver outros dados. Tem que ver se essa saturação está baixa, que essa PaO2 está 65%, mas ele está tendendo uma acidose metabólica burral, que está gerando, pela curva de dissociação da hemoglobina, a queda de saturação. Quando sabe interpretar isso daí, você vai discutir, ó, em vez de a gente aumentar a FiO2, você tem como corrigir essa acidose metabólica, aumentando o débito cardíaco, se esse paciente tiver com baixo débito. Você tem como fazer outra conduta, que aí esse paciente vai melhorar um pouco a saturação, e você vai ter como titular os parâmetros da ventilação mecânica. Então não adianta achar que gerei uma intervenção pelo dado da gasometria. Coloquei aqui dados que estão alterados, que você, em algumas vezes, não vai fazer nada. E fazendo nada vai ser mais benéfico para o paciente do que você gerar uma intervenção. Em outras vezes, você vai ajustar o ventilador mecânico. Em outras vezes, você vai gerar uma intervenção fisioterapêutica, de terapia de remoção de secreção, terapia expansiva. Outras vezes, você vai apenas posicionar o paciente, que a posição dele está gerando uma piora da mecânica ventilatória. É saber que a interpretação da gasometria é apenas um dado a mais. É apenas um teste que você vai ter os valores de normalidades e você vai ter que interpretar. Ah, mas eu identifiquei, eu vi que está dentro, que todos os outros parâmetros estão normais, que o paciente tem um quadro clínico aceitável para os parâmetros da gasometria, a gasometria está ruim mesmo, só tem ela ruim. Você vai ter que identificar se é a ventilação mecânica que está sendo feita de uma maneira errada e aí ajustar a ventilação mecânica. É nesse momento que você faz os ajustes da ventilação mecânica. Pode fazer até um ajuste agudo ali, ajustou a ventilação mecânica de maneira aguda naquele momento para reverter algo até você atuar na causa. Você está dando suporte inicial maior e depois vai atuar na causa. Se tem casos dentro do ambiente hospitalar que é discutido isso, que é batido isso e que a pessoa não esquece, vários casos que a gente discute e discute com outros profissionais. Eu lembro de um caso, um paciente traqueostomizado, estava lá na ventilação mecânica, começando a fazer a progressão do desmame da ventilação mecânica do paciente, e o paciente começou a ter uma retenção de CO2, começou a apresentar uma acidose respiratória, e aí o médico já foi lá e passou para PCV, aumentou os delta de pressão e o paciente voltou para o modo assistido controlado. E aí me chamaram depois, que eu não estava lá na hora do leito do paciente, saiu esse paciente, voltou para o modo PCV, ele foi discutir comigo, porque o paciente estava tendendo com acidose respiratória, eu voltei a PCV. Eu disse, mas vamos ver qual é a causa. Não, mas o paciente estava com acidose, tinha que aumentar o volume corrente. Mas qual é a causa? Cheguei lá no paciente, o paciente estava com um padrão de obstrução burral lá no gráfico. Então, o gráfico do paciente era assim. O fluxo Waze era para ser assim, né? Para sair o volume corrente. E o que estava acontecendo? Estava como se fosse batendo. Pá, 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 pá. O paciente estava gerando quase nenhum volume. Estava em pressão de suporte, foi manuseado, a traqueostomia. A cânula de traqueostomia deslocou, ficou obstruída pelo posicionamento que ela estava, e aí o paciente não estava conseguindo ventilar. Com o posicionamento, o volume corrente dele
o gráfico da ventilação passou desse gráfico para esse daqui. Fase ex saindo, fase inspiratória, gráfico de fluxo saindo. Se você só fosse ajustar pela gasometria, ia lá aumentar a frequência expiratória, aumentar o delta de pressão. Mas não é isso. Precisa de ter outros dados para definir a intervenção. Ok, Antônio, isso ficou claro. Mas se for a gasometria mesmo que está alterada, agora a gente chega, você definindo a intervenção, vendo a gasometria e só a gasometria alterada. Então, eu coloquei aqui dois componentes. Um da acidose respiratória e um outro da queda da PaO2. Vamos pegar primeiro da acidose respiratória. pH, agora um passo a passo. 7,14. Tá com acidose? Tá claro. Tem acidose. pH 7,14. Isso é o passo 1 que você vai avaliar. Pegou uma gasometria, viu lá, pH 7,14. Depois vai ver o PaCO2. Estava 60. Está acima do valor de normalidade? Tá. Provavelmente componente da acidose respiratória. Passo 2. Avaliei o PaCO2. Passo 3. Avaliei o HCO3-. Vi se o paciente... Aí estava 20. Está abaixo do valor normalidade, componente de acidose metabólica. Acima do valor normalidade de alcalose. Então, eu peguei e vi que está abaixo do valor de normalidade, é 22 a 26. Então, pego o passo 3. Eu vi que o paciente está com acidose mista, respiratória e metabólica, e vi lá o excesso de base, que também está tendendo lá a já ter um componente de acidose, menos 8,2. Ok. Vi esses parâmetros, pH, PaCO2, bicarbonato, passo 1, passo 2, passo 3. Vou calcular no passo 4 se a resposta está compensatória do distúrbio primário. Nesse daqui é um distúrbio misto, você já vê, independente. Mas eu poderia, se você não tem certeza, distúrbio misto não, desculpa, é uma acidose mista. Se você não tem certeza, você tem que calcular para identificar se a resposta é compensatória. Esse bicarbonato teria que ter aumentado. Se for um componente respiratório, acidose respiratória, esse bicarbonato teria que ter aumentado. Uma resposta aguda, acidose respiratória aguda, vai ser de 1 para 10. A cada aumento de 10 milímetros de mercúrio, um aumento em 1 miliequivalente lá do bicarbonato. Então, sairia de 24 para 25, aumentaria 2 do valor de normalidade. Existem as fórmulas. Depois, quem quiser, manda no direct, manda no e-mail que eu passo as fórmulas. Ok, então eu vi, ó, passo 1, pH, passo 2, PaCO2, passo 3, eu vi o bicarbonato, passo 4, eu vi se estava compensado, vi a fórmula para ver se estava tendo a movimentação para o lado compensatório. Ok. Identifiquei tudo isso, aí eu vou definir a minha intervenção. Depois que falei tudo aquilo da live inicial, né? Identifiquei qual era a causa, se estava dentro da ventilação protetora, se não estava, se o paciente estava apresentando alterações, aí eu vou definir minha intervenção. E se eu pego esse paciente que o componente é misto, eu vou atuar na acidose metabólica, eu como fisioterapeuta? Não. Mas eu vou ver na causa da ventilação.